Exames para a síndrome fúngica, é esse o conteúdo de hoje. Você que não me conhece, sou a nutricionista Sheila Pacheco e aqui você sempre saberá mais sobre fungo, síndrome fúngica e terapia nutricional. Qual é a pergunta? Sheila, qual exame devo fazer para saber se tenho a síndrome fúngica? Sempre perguntam isso pra mim e eu quero te dizer uma coisa. A gente tem duas formas de cuidar da nossa saúde. Ou a gente espera a dor ou a gente aprende por amor. Já escutou isso, Marcelo? Sim, muito. Quando a gente aprende por amor, a gente vai aprendendo a partir do que aconteceu com o outro e a gente não deixa isso acontecer com a gente, que é a prevenção. Quando a gente espera a dor, é quando a gente vai atrás de fazer exames. Então a gente vai correndo atrás de exames para saber o nome da doença. E antes de eu falar sobre os exames da síndrome fúngica, eu te adianto que quando você vai no médico e ele pede o exame e você sai com o diagnóstico, você sai com um código da doença, que é chamado CID, que é um código universal para saber quantas pessoas no mundo têm essa mesma doença. Basicamente, diagnóstico é isso, é saber o nome e o número da doença para ver a nível populacional que cada um tem. Agora, eu saber o nome da doença faz diferença no meu tratamento do ponto de vista nutricional? Esse é um ponto do que a gente vai conversar hoje. Se eu estou com sinais e sintomas. Mas antes, se você não sabe o que você tem, se você não faz os seus exames rotineiros aí com ginecologista, que mulher tem que fazer exames de rotina todos os anos com ginecologista, eu te convido a fazer exames básicos e ir num ginecologista buscar os seus exames básicos. Sheila, eu faço esses exames e eu já identifiquei que eu tenho sinais e sintomas que eu vi nos seus outros vídeos que me trazem uma mensagem de que eu tenho síndrome fúngica. Eu quero saber qual exame fazer para síndrome fúngica, para saber que eu tenho esse problema. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, se você tem 3 ou mais sinais e sintomas, isso é característico de síndrome. Você não vai em nenhum laboratório e alguém vai fazer essa análise por você. Você vai fazer uma autoanálise do que está acontecendo no seu corpo. Por exemplo, se você tem candidíase, por exemplo, tá? Candidíase vulvaginal, tem acne e tem língua branca. Isso é característico de síndrome fúngica. Você não precisou fazer um exame, sair com o código da doença para saber que está com um conjunto de sinais e sintomas te incomodando. Só que a gente foi doutrinado a ir ao médico, esperar o médico batizar a doença, sair com o nome para eu saber o quê? Qual alimentação eu vou fazer? Não. Para saber qual remédio eu vou lá comprar para tomar. Basicamente é isso. Você faz o exame para saber se você está bem ou se você está indo lá para o fundo do poço e a partir dessa informação você vai buscar ajuda numa farmácia. E aí que está o grande erro de quem está com um quadro fúngico persistente ou uma infecção de repetição ou um quadro de desnutrição, que são normalmente as pessoas que estão alimentadas, mas estão aí com características de doença, de cansaço, ou até mesmo que não consegue ganhar massa magra, não consegue emagrecer, são características de pessoas superalimentadas e desnutridas. Então, basicamente, exames que você tem que fazer para sua rotina, para você prevenir, são exames anuais, que você já vai em um médico para fazer isso, ginecologista ou até mesmo um nutricionista pode solicitar alguns desses exames. Porém, para você saber se você tem síndrome, é você prestar atenção em você ser especialista em você. Sheila, e de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer esses exames? Não existe exame para identificar a síndrome fúngica, assim como não é de tanto e tanto tempo que você tem que prestar atenção em você. Você tem que prestar atenção em você todo dia. Todo dia, Sheila, toda hora. Então você precisa prestar atenção no que o seu corpo está mandando de mensagem, o que ele está te avisando, sinalizando se tem alguma coisa indo bem, se uma coisa está indo mal. Porque se você deixa só um exame, um papel com o código de uma doença sair ali na sua frente para você ter uma tomada de ação, você está terceirizando o problema e você está esperando o pior. Aí você está agindo na dor e não por amor a você. Tocou? Então você, pessoa bem nutrida, que fica ali fazendo milhões de exames, vai em vários médicos. Eu também já fiz isso. Quando eu tive síndrome fúngica, talvez você não saiba, não conheça a minha história, continua acompanhando aqui os conteúdos que você vai conhecer. Quando eu tive síndrome fúngica, eu fui em 3 médicos para tentar entender por que eu estava cheia de coceira, de bolhas, para ter mais informação sobre aquela doença. Foi aí que eu parei para prestar atenção em mim. Foi aí que eu
peguei um tempo do meu dia, da minha semana, do meu mês e dediquei esse momento a cuidar de mim, porque não era o médico que tinha que fazer isso, não é o exame que vai trazer as respostas, é aquilo que eu estou sentindo, que o meu corpo está avisando e o que eu faço todos os dias para recuperar esse quadro. E talvez, se você não está melhorando, se você sente que o seu problema vai e volta, você esteja esperando uma medicação te livrar da dor, você esteja esperando um exame mágico te trazer respostas, e isso não vai acontecer. Não há exames que venham com o nome de síndrome fúngica. O que existe é código de doença. Então você vai lá no médico, você tá lá com coceira vulvovaginal, vai sair o nome da candidíase. Você tá com micose, o médico vai falar, você tá com micose, o código da doença é esse. Você tá com dermatite, então o médico vai falar, você tem dermatite ou, igual eu tive, eczema desidrótico. E aí? O que você vai fazer com essa informação? Você tem duas opções. Ou só fica passando uma medicação e ficar aliviando o sintoma, ou tratar a causa disso para você não ter mais o problema, para você prevenir, evitar e se livrar disso. Aí quem escolhe é você. E para tratar entra o quê? A alimentação? Para tratar entra terapia nutricional, por incrível que pareça, o alimento salva. Você sabia disso, Marcele? Olha, sabia por cima, agora tá profundamente. Porque, gente, é uma pergunta bem relevante. Falar de exames e achar que eu estou com doença, eu fiz exame, eu vou para a farmácia. Mas, na verdade, eu estou com um problema de saúde, a primeira coisa que eu tenho que fazer é corrigir aquilo que eu estou colocando no prato todos os dias. Ai, Sheila, que saco, eu tenho que deixar de comer as coisas que eu gosto? Claro que não. Na verdade, você precisa recuperar e restaurar o seu corpo para você continuar comendo as coisas que você gosta. E o nome disso é sabedoria associada à terapia nutricional. Então, bem nutrida, se você está passando por isso, foi lá, fez um monte de exame, queria saber se tem síndrome fúngica, está esperando essa resposta, eu te trago essa resposta aqui. Se você tem sinais e sintomas, tem um conjunto deles, eu arrisco dizer que sim, você tem síndrome fúngica. E se você quer saber mais sobre isso, continua acompanhando o conteúdo aqui do meu canal, comenta para você ali interagir comigo, eu saber quais são as suas dúvidas para eu poder produzir mais conteúdo, curte para eu saber também que isso está fazendo sentido para você e compartilha para a gente poder ajudar mais pessoas. Assim, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e espalha essa informação que provavelmente você nem sabia que existia sobre síndrome fúngica, e a gente vai poder ajudar mais gente.